Oi pessoal, tudo bem? Então, nossa aula hoje é sobre HMI, eu espero que vocês estejam me escutando bem. Meu nome é Ana Carolina, eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia em odontologia. Eu sou especialista em odontopediatria e ortodontia e estou mestranda em odontopediatria pela Faculdade São Leopoldo Mandique. Como eu falei, o tema de hoje é algo bem importante que muitos cirurgiões dentistas desconhecem, que é uma alteração que acontece em nível de esmalte chamada HMI, que é hipomineralização molar incisivo. E o que é que a gente precisa saber sobre HMI? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a etiologia, sobre o diagnóstico diferencial, sobre a prevalência, sobre características clínicas, pois vocês vão perceber lá na frente que o diagnóstico é clínico e nós vamos ver opções de tratamento para esse tipo de alteração, tá certo? Venham comigo, espero que vocês gostem da nossa aula. Vai ser muito legal compartilhar com vocês conhecimentos e fazê-los reconhecer na clínica esse tipo de alteração. E o que é HMI? O HMI ele foi identificado por volta de 1970, mas só foi descrito pela primeira vez em 2001 por esses autores. E a descrição dada foi que ele é uma hipomineralização de origem sistêmica, caracterizado por defeitos qualitativos demarcados no esmalte dentário, afetando um ou mais primeiros molares, que pode estar ou não associado aos incisivos. E o que é que a gente observa no esmalte do dente? A gente vai sempre observar que o esmalte ele é poroso e mais fraco e frequentemente ele sofre uma desagregação logo após a erupção ou quando ele é exposto às forças mastigatórias, esse esmalte também vai se desagregar. Pode ser imediatamente após a erupção e pode ser após a exposição, o dente rompe na cavidade e as forças mastigatórias vão causar a desagregação do esmalte dentário. E aí a gente vai verificar provavelmente fraturas. Logo no início, esse esmalte poroso pode depois estar associado à presença de cárie. Visto que a superfície não é lisa, visto que a superfície é porosa e que ali vai poder agregar mais placa bacteriana, esse esmalte a gente pode dizer que o esmalte de um dente com alteração, com HMI, como vocês vão ver aqui na foto, ele é um dente que vai estar associado muitas vezes à cárie dentária. Só para a gente entender um pouco, é importante a gente falar um pouquinho aqui sobre a formação do esmalte dentário. E aí, para vocês entenderem, durante a formação do esmalte dentário, a gente tem duas fases a ser considerada. A fase de secreção e a fase de maturação. E o que é que eu tenho para dizer sobre essa fase de secreção? É onde a matriz orgânica do esmalte é secretada, determinando a futura anatomia do dente. Quando ocorre uma alteração a nível dessa fase, na fase de secreção, a forma do dente será alterada. E aí a gente pode perceber no esmalte alterações na superfície, na anatomia do dente. Então a gente pode perceber depressões superficiais na anatomia do dente, denominada de hipoplasia do esmalte dentário. E aí o que é que acontece agora na segunda fase? É a fase de maturação. Nessa fase, a matriz orgânica, ela vai ser praticamente toda reabsorvida e vai sendo substituída pelos compostos minerais. E aí a gente vai ter a conclusão do processo do esmalte dentário, da formação do esmalte dentário. Se ocorrer alterações nessa segunda fase, que é a fase de mineralização e maturação do esmalte, isso vai ser chamado de hipomineralização. E aí o que é importante a gente entender? Quando eu tenho alteração na fase de maturação, e aí vai ser chamado de hipomineralização, o que é que acontece? A matriz orgânica ela deveria ser substituída, ser reabsorvida e substituída por compostos minerais. Não acontecendo a deposição completa dos compostos minerais, que vai substituir essa matriz orgânica, a gente vai ter um dente com alteração. Não serão alterações na forma, na anatomia do dente, mas alteração na composição do esmalte. A gente vai ter um esmalte dentário que apresenta-se mais poroso e com maior conteúdo aquoso. E aí o dente ele aparece como? Ele aparece assim, da seguinte forma: um dente mais frágil,
com alteração de cor, comprometendo assim a sua função e a sua estética. Por isso, esse dente ao romper na boca, ao irromper na boca, ele vai ter fraturas, ele vai sofrer fraturas devido à mastigação, ou logo que ele rompe, ele já quebra logo. Então, assim, ele não tem alteração na anatomia, mas ele é um dente frágil, que após a mastigação, as forças mastigatórias, ele vai sofrer rompimentos do esmalte, tá certo? A desagregação do esmalte dentário. E aí, o que é que a gente observa? É que como os incisivos e os molares, eles têm a formação coronária mais ou menos no mesmo período de tempo, geralmente são esses os dentes acometidos pela hipomineralização. Por isso, hipomineralização molar incisiva. Falando um pouco sobre a etiologia, o que hoje a literatura mostra é que a etiologia ainda não foi totalmente esclarecida, mas que fatores ambientais poderiam estar atuando a nível sistêmico, alterando o desenvolvimento normal do dente, do esmalte do dente. Nesse caso, essas alterações aconteceriam em épocas consideradas importantes, que seriam o pré-natal, em fases perinatais e na fase pós-natal, pós o nascimento da criança. O que é que a gente observa? É que fatores pós-natais, são fatores esses que acontecem pós o nascimento da criança, podem estar associados à presença de HMI. O que seriam esses fatores? Seriam doenças como asma, doenças no trato respiratório, amidalites, otites, varicela, rubéola, a desnutrição, crianças que nascem com baixo peso, pesos abaixo de 2 quilos, fatores genéticos podem estar envolvidos. Mas também, atualmente nós temos 2 revisões sistemáticas que foram sobre esse tema, sendo que ambas relataram que não há provas de que essas doenças todas podem estar associadas ao acontecimento do HMI. Como existe uma falta de medição padronizada dos resultados, isso acaba sendo um fator limitante importante de que essas doenças teriam realmente associação com HMI. Então, sobre o diagnóstico, nós vamos deixar claro aqui que não existia um consenso antigamente sobre alguns critérios. Então, em 2001, a Academia Europeia de Odontopediatria, ela definiu critérios para serem utilizados no diagnóstico da alteração do HMI. E aí esses critérios utilizados, eles facilitaram também os estudos, facilitando a comparação dos estudos a partir desses critérios. Quais são os critérios que serão utilizados? Então, a gente vai ter como critério opacidade demarcada, onde a gente vai visualizar uma variação no grau de translucência, e nesse esmalte ele vai ter o quê? Ele vai ter uma espessura normal, como nós já falamos, uma superfície lisa, mas ele pode alterar a cor da opacidade entre branca, amarela ou castanha. Outro critério vai ser a fratura pós-erupção. Como a gente viu, que esse esmalte ele é mais poroso, ele é mais úmido, ele tende a fraturar após a erupção. Outro critério seria restaurações atípicas, restaurações que fogem do convencional, que pode se estender por vestibular ou palatina. Ela é um pouco diferente quando a gente vê restaurações por cárie, porque a gente vê que esses dentes, eles geralmente têm fraturas, e as restaurações ao redor das fraturas, a gente vai ver ainda marcas dessa opacidade. A gente vai perceber também, como outro critério que foi enumerado, a extração do molar, geralmente extrações precoces por HMI. Outro critério seria a extração do molar devido à hipomineralização. E aí o que a gente observa? A gente observa a ausência do primeiro molar permanente. E quando a gente vai olhar, a gente observa que os outros dentes, os outros molares ou a vestibular dos incisivos podem estar restauradas. Nos outros molares, a gente consegue ainda perceber a opacidade que pode estar ao redor da restauração. E nos incisivos, sem histórico de trauma, a gente tem uma restauração por vestibular também. É uma coisa que chama a atenção tanto para restaurações atípicas quanto para a presença da extração do molar.
Isso nos chama a atenção que esse molar pode ter sido extraído devido ao HMI. Outro critério é a não erupção. O primeiro molar permanente ou incisivo a ser examinado não está erupcionado. E sobre o diagnóstico dado é clínico. A melhor fase para fazer esse diagnóstico é na fase de erupção inicial do dente, onde a gente vai observar pouco ou nenhuma ainda alteração, porque a gente sabe que após a erupção, o dente, quando ele rompe boca, ele vai sofrer a ação das forças mastigatórias e aí o esmalte simplesmente ir desagregando, como já foi falado anteriormente. Então, a melhor época é a fase inicial de erupção, que se dá por volta de 5 a 6 anos, como a gente sabe. E aí, é nessa fase que a gente vai instituir uma boa opção de tratamento, que seria as terapias preventivas, seriam os tratamentos mais conservadores. E o diagnóstico, lembrar que ele deve ser feito em condições adequadas, com boa iluminação e uma superfície limpa e seca, tá certo? Lembrar também que nós vamos observar alterações de cores, como mostra essa foto, onde você observa aqui que a área do esmalte ela está diferente do esmalte íntegro, está diferente do esmalte afetado. Essas áreas demarcadas com alteração de cor é bem característico da hipomineralização. Quanto aos critérios de severidade da hipomineralização, ele pode ser considerado como leve, moderado e severo. No HMI leve, o que é que nós vamos observar? Opacidades bem delimitadas, mas não estão em áreas de forças mastigatórias. O dente vai estar íntegro, o paciente relata pouca sensibilidade e não há envolvimento dos incisivos com grande prejuízo. Então, o paciente geralmente ele não tem queixas estéticas. No HMI moderado, o que é que nós vamos já visualizar? A gente vai ver uma opacidade delimitada, bem delimitada, geralmente em terço oclusal. O paciente ele procura o dentista, ele pode ter uma fratura pós-eruptiva, os pais percebem, mas geralmente eles procuram o dentista porque ele já tem queixas estéticas. No HMI severo, o que é que nós observamos? A gente vê uma fratura de esmalte logo pós-eruptivo. O dente erupciona e tem fratura. Geralmente as queixas estéticas são maiores e queixas de sensibilidade também são maiores, que pode não estar presente no HMI leve e no HMI moderado. O paciente tem dificuldade de higienização, de escovação e de se alimentar, a depender do tipo de alimento. E geralmente ele tem muita preocupação estética. Sobre a prevalência, o que é que nós vamos visualizar? No mundo, a prevalência varia bastante, entre 2,4% a 40%. E no Brasil, foram achadas taxas entre 12,3% a 40%. Sendo que, no estudo realizado em Araraquara, verificou-se uma prevalência de 12,3% de crianças avaliadas com HMI. Um estudo na cidade de Botelho, em Minas Gerais, observou-se uma prevalência de 20%. E foi encontrado ainda no Rio de Janeiro uma prevalência de 40% em relação a outros estados. Foi um dos estados estudados que encontrou-se uma prevalência mais alta. Houve também diferença significativa entre os sexos, sendo que no sexo masculino teria uma preferência de 38% e 62% no sexo feminino. Ou seja, as meninas exibem 1,5 vezes mais chance de desenvolver HMI do que os homens. O que é observado? É que, infelizmente, moradores das áreas rurais que apresentam HMI, eles têm um maior risco de agravamento da doença. Provavelmente porque o acesso é mais limitado nessas zonas rurais e a intervenção de saúde pública nesses locais é um pouco diferente. Muitos locais não têm fluoretação das águas nas comunidades. Outros estudos mostraram que não somente para HMI, mas que defeitos do esmalte em populações carentes e desnutridas são mais prevalentes. E agora vamos falar um pouco sobre as características clínicas. E aí o que a gente observa? Como eu já falei, o diagnóstico é dado clinicamente, no exame clínico. E aí, essas características clínicas são de suma importância. O que nós vamos observar no paciente que tem HMI?
A gente observa a localização assimétrica, não significa porque o primeiro molar superior tem, o segundo molar superior também vai ter. Pelo contrário, pode existir uma assimetria. A gente tem 1, 2, 3, até os 4 molares envolvidos ou não, ter presença de um incisivo apenas ou de 2, ou dos 4 incisivos superiores ou dos 4 inferiores. Isso varia bastante. A gente também vai observar que nesses pacientes existe uma história de hipersensibilidade. Isso acontece por quê? Isso acontece porque existe uma maior porosidade do esmalte. E aí a polpa ela vive em constante estado inflamatório. Uma queixa presente também, uma das queixas presentes desses pacientes é um comprometimento da estética, principalmente quando envolve incisivos superiores. A queixa ela é muito maior. Às vezes o paciente ele procura o consultório justamente porque esses dentes estão envolvidos e compromete a estética. E aí quando a gente observa, não é apenas uma hipoplasia, a gente vai ter alteração na estrutura do esmalte, com provavelmente ruptura desse esmalte na região posterior. Na maioria das vezes, não há ruptura do esmalte na região anterior, porque eles não estão sob pressão das forças mastigatórias. Geralmente, essa ruptura acontece lá na região posterior, nos molares. Também, o que é que a gente observa? Em casos mais graves, em casos que a gente considera moderado a severo, a gente vai ter uma rápida destruição coronária e muitas restaurações atípicas. É muito comum a gente observar restaurações extensas. E essas restaurações estão associadas muitas vezes não à cárie, mas à fratura do esmalte. Muitos dentistas não reconhecem a diferença do HMI. Ele considera que aquela destruição devido à coloração se assemelhar à cárie ativa é cárie. Quando na verdade a gente apenas, em alguns casos, quando o paciente procura logo atendimento, a gente observa a ruptura do esmalte sem ter ainda associação à cárie. Mas assim, é muito comum considerar uma rápida destruição coronária em casos mais graves. Quando eu tenho a dificuldade da higienização, que também é comum nesses pacientes. Por quê? Porque eu vou ter nesses casos uma hipersensibilidade exacerbada. O paciente ele não consegue fazer higienização direito nessa região devido ao dente ser mais sensível. E aí eu tenho aí nesses casos uma suscetibilidade maior à cárie, porque a superfície é porosa, adere muito mais à placa bacteriana e aí a gente vai ter a formação de cárie nesses dentes. Consequentemente, infelizmente em muitos casos existe uma agressão maior à polpa, levando à necessidade de tratamento endodôntico. E o que é importante a gente saber sobre o diagnóstico diferencial? Bem, existem outras alterações que acometem o esmalte dentário, e aí essas alterações mais comuns que podem confundir o diagnóstico seria a hipoplasia do esmalte, a fluorose e a amelogênese. E aí, como é que a gente vai diferenciar, por exemplo, o MIH da hipoplasia? O MIH ela é uma alteração qualitativa. Nesse caso, a gente vai ter um esmalte mal mineralizado. Lembra que nós falamos lá na etiologia que a alteração do MIH ela acontece na fase de maturação, enquanto na hipoplasia é na fase de secreção, tá certo? Que é na primeira fase. E aí a gente vai ter em um, que é o MIH, o esmalte hipomineralizado, e na hipoplasia a gente vai ter a perda de esmalte, mas esse esmalte vai estar mineralizado normalmente. Outra observação que a gente tem que ficar atento é que na perda do esmalte, na fase pós-eruptiva do MIH, a gente vai ter bordas demarcadas de forma irregular. E na hipoplasia a gente vai ter um esmalte brilhante e arredondado. Quando eu for diferenciar, no caso da fluorose, o que é que nós observamos? É que na fluorose nós temos manchas difusas, enquanto no HMI nós vamos ter opacidades bem demarcadas. E na fluorose a gente tem dentes colaterais envolvidos, como nesse da foto. Vocês observam aí que o 11 e o 21 são dentes colaterais, enquanto que no HMI
Não necessariamente eu vou ter todos os molares envolvidos. Eu posso ter molares não envolvidos, ter 1, 2, 3, mas posso também ter os 4. E provavelmente eu vou ter envolvimento de incisivos superiores ou inferiores, ou os dois, mas não necessariamente eu tenho dentes colaterais envolvidos, tá certo? Outra observação para a gente, diagnóstico diferencial seria da amelogênese. A diferença entre a amelogênese e o HMI é que a amelogênese nós temos todos os dentes afetados, enquanto no HMI nós temos a simetria. A gente não significa que todos os dentes estão afetados, como eu já disse, nós vamos observar HMI em molares e em incisivos, tá certo? Tratamento. Então, a abordagem clínica do HMI constitui-se um desafio hoje para os dentistas, porque não existem protocolos bem determinados, estabelecidos, principalmente quanto à severidade da condição. Então, quanto mais precocemente tratados, melhor será o prognóstico do paciente que tem esse tipo de defeito do esmalte. E aí, a importância da prevenção, de ter as consultas em dias para que a gente possa fazer o acompanhamento da criança e ter a percepção e diagnosticar cedo esse tipo de alteração. Quando o paciente ele faz suas consultas preventivas dentro do período estabelecido pelo cirurgião dentista, logo será identificada a presença da hipomineralização quando rompe o primeiro molar ou o incisivo. Então, fazer a prevenção seria possível quando o paciente ele chega a tempo da gente fazer essa prevenção, porque muitas vezes o dente já chega com fratura e, consequentemente, após a fratura, o risco de cárie aumenta. Então, na prevenção, nós vamos lançar mão de verniz e dessensibilizantes, que vão ajudar na sensibilidade e vão ajudar para que o dente não fique perdendo minerais. Outro ponto a ser estabelecido no momento de prevenção seria o aconselhamento dietético, onde os pais serão orientados de que esse dente tem uma condição especial e aí, além do aconselhamento dietético, o uso de dentifrício fluoretado será reforçado. Hoje no mercado já existem dentifrícios fluoretados com a maior quantidade de flúor. Para o paciente que apresenta essa sensibilidade, nós podemos lançar mão. Existem estudos sendo realizados para poder verificar quais seriam os benefícios do uso desses cremes dentais. O uso de selantes. Por muito tempo ele foi desacreditado no uso para HMI devido à sua baixa taxa de retenção, mas estudos recentes mostram que, se utilizado antes, previamente, um adesivo de quinta geração, isso iria aumentar a taxa de retenção do selante. O outro tratamento proposto seria, quando nós já não podemos fazer a prevenção, seriam os tratamentos restauradores. E aí a gente vai lançar a mão do uso de resinas e de ionômeros, tanto autopolimerizáveis quanto fotopolimerizáveis. O problema é a dificuldade de adesão. Por isso, o tratamento, muitas vezes, ele é refeito, porque o dente ele não tem uma condição ideal para receber materiais restauradores. E aí, quando eu tenho essa dificuldade de adesão, quando essas restaurações caem, lembrando que é orientado o uso de adesivos de quinta geração, adesivos autocondicionantes para poder facilitar a adesão, a gente pode lançar mão de coroas de aço pré-fabricadas. Hoje no mercado nós temos coroas de zircônia. E em casos mais graves, a gente vai ter, infelizmente, a extração do dente. O dente ele vai acabar sendo extraído porque não vai ter como reestabelecer a anatomia do dente. Em dentes anteriores, por questões estéticas, muitas vezes são feitas restaurações diretas ou facetas em outros materiais, como a porcelana. Então, hoje, a comunidade científica ela vem estudando muito HMI. Temos alguns estudos em andamento, que é para poder avaliar a eficácia de agentes remineralizadores, para poder aumentar o conteúdo mineral dessas áreas de hipomineralização, mas ainda não tem evidência científica quanto à eficácia desse tratamento. Mas, enfim, estudos estão sendo feitos para poder melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E aí, o HMI, como eu falei, está sendo estudado, cada vez mais estudado, mas a gente ainda fica com essa brecha em relação à etiologia, porque a gente ainda não tem como definir qual é o motivo principal de uma criança desenvolver HMI, mas sabe-se que hoje provavelmente existem vários fatores associados, não
provavelmente não é só um fator, mas a gente sabe que crianças que até os 3 anos de idade tiveram prematuridade, tiveram doenças infecciosas, fizeram uso de antibiótico terapia, elas são mais susceptíveis. E assim, a dificuldade hoje é no controle de comportamento de crianças com HMI, porque são pacientes que têm uma maior ansiedade. É muito mais difícil fazer a anestesia nesses pacientes. Muitas vezes, o paciente mesmo anestesiado tem muita sensibilidade. Então, estão se desenvolvendo protocolos de anti-inflamatórios antes do tratamento, previamente ao tratamento, para ver se diminui a sensibilidade. O HMI ainda é uma alteração de esmalte desconhecida por muitos profissionais, mas vocês, alunos da graduação, com certeza sairão aptos a identificar. Qualquer dúvida, eu estou disponível. Eu deixo aqui o meu e-mail e qualquer dúvida vocês podem me mandar lá, tá certo? Obrigada!